Bom dia a todos os irmãos. É um prazer estar nos encontrando através do vídeo essa manhã. É um feliz sábado para todos. Nós estamos aqui muito felizes de estar nos encontrando mais uma vez e podemos compartilhar um pouco a palavra de Deus. Nós sabemos que nós temos vivido em dias de medo e incertezas. Muito se ouve falar sobre crises, muito se ouve falar sobre tristezas e mortes, mas nós temos a tendência de, como seres humanos emocionais que somos, assimilar esses problemas que a sociedade vem anunciando a cada dia. E antes de iniciar a mensagem de hoje, eu gostaria de deixar com os irmãos dois textos que trazem esperança. Um dos textos se encontra em Lamentações, no capítulo 3, o versículo 21. Esse texto ele diz as seguintes palavras: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Apesar de Jeremias ter escrito esse livro que se chama Lamentações, ele convida você a não lamentar, mas ser um mensageiro da esperança. Nós sabemos que notícia ruim já tem demais, por isso seja um mensageiro, leve esperança a outras pessoas. Outro texto que eu queria destacar com os irmãos se encontra em Filipenses capítulo 4, no versículo 8. Esse texto é bastante conhecido e ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Nós sabemos aqui o apóstolo Paulo, em Filipenses, convida você a mim, que existe muita coisa boa para ocupar a mente. E o conselho que eu digo é: intensifique a comunhão com Deus. E eu tenho certeza que você sairá fortalecido desta crise. Agora eu convido você, nesse momento, a nós fecharmos nossos olhos e fazermos uma oração antes de iniciarmos a mensagem. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento de estudo da Tua Palavra. Pedimos que nesse momento esteja abençoando a todos os nossos irmãos que vão ouvir essa mensagem. Que o Espírito Santo fale aos seus corações. Em nome de Jesus. Amém. Eu convido todos os irmãos nesse momento a abrir a Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 46 ao 54. João, capítulo 4, versículo 46 ao 54. Hoje eu quero falar um pouco, o tema de hoje é uma fé que cresce. O papel da fé em tempos de crise. Nesse momento nós vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus. Você já abriu a sua Bíblia. João, capítulo 4, os versículos 46 ao 54. Aqui fala sobre a cura do filho de um oficial do rei. A partir do verso 46, a palavra de Deus diz assim: disse de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. O verso 51. Já ele descia quando seus servos vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser aquele precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Interessante, irmãos, é que a tendência do ser humano é associar fé com milagres. E nós sabemos que o milagre, ele não é um fim em si mesmo. Nós sabemos que o fim em si mesmo deve ser o autor do milagre. Esse autor é Jesus Cristo. Interessante que a Bíblia apresenta duas histórias parecidas nos evangelhos.
Uma se encontra em Mateus capítulo 8, versículos 5 a 13. Esse nós não vamos ler, mas lá em Mateus capítulo 8 apresenta a história da cura do servo de um centurião. E o interessante é que ao Jesus realizar essa cura, Jesus ele destaca a fé desse homem, do centurião, e ele afirma: nem mesmo em Israel achei fé como esta. Veja, apesar de Jesus ter destacado a fé do centurião, que foi uma fé extraordinária, porque a Bíblia diz que o centurião disse a Jesus: não sou digno que venhas à minha casa, mas apenas ordenas com a palavra e meu servo será curado. Veja, a verdadeira fé, conforme aqui esse texto apresenta, a verdadeira fé crê em Cristo mesmo quando não vê evidências. Essa é a verdadeira fé. Aqui está a primeira história de um centurião com uma fé extraordinária. Mas a Bíblia apresenta uma segunda história. E essa segunda história que nós apresentamos aqui é esse texto que nós acabamos de ler de João capítulo 4, versículos 46 ao 54. Aqui já apresenta a história de um oficial do rei, cujo o filho estava morrendo. Ele havia viajado 30 quilômetros para ver Jesus e para suplicar a Jesus. Ele era um homem importante, um homem de posição, mas tal posição ele não adiantava nesse momento. Não adiantava a sua riqueza, não adiantava a sua posição. Ele vivia ele estava ansioso. A Bíblia diz que essa é a história e um drama de um pai angustiado. Eu queria aqui destacar, porque essa talvez seja hoje, seja a história, o drama de muitos pais que vivem hoje em nossos dias. Talvez eu esteja falando hoje para um pai e uma mãe que que vive esse drama com seu filho. Talvez eu esteja falando para um pai que perdeu seu filho ainda jovem para a morte, como nós temos visto muitas histórias através desses dias. Talvez eu esteja falando para um pai que está vendo seu filho morrer espiritualmente e ele não sabe o que fazer com esse filho. Ou talvez porque o filho não alcançou um sucesso profissional, ou não está fazendo um bom casamento. Esse pai com certeza está angustiado. Eu pergunto, qual é o pai que não fica angustiado diante de tudo isso? Mas o interessante que eu queria apresentar para os irmãos hoje é que eu tenho o que dizer para vocês. Não se desespere, pai. A Bíblia diz, não estamos nós lendo uma história, e essa história ela é uma história que aos olhos de muitas pessoas parecia ser impossível de ser resolvida. É a história de um pai cujo filho estava morrendo. Não perca a fé. Essa é a palavra que eu tenho para dizer para vocês que são pais. Não perca a fé. Jesus é capaz de realizar um milagre na vida da sua família, na vida do seu filho. Eu queria aqui destacar, como havíamos apresentado no início, uma fé em crescimento. Era o caso do oficial do rei. Interessante que as pessoas que estavam seguindo a Jesus, elas estavam esperando que Jesus realizasse mais um milagre. E o interessante é que no verso 48, Jesus ele repreende aquelas pessoas que estavam em busca apenas de interesses, de sinais, estava através de prodígios que Jesus realizasse sinais. Jesus não somente estava repreendendo a multidão, mas Jesus também estava repreendendo aquele oficial, porque o texto da palavra de Deus apresenta isso de forma bem clara. A escritora Ellen White, no livro no livro Desejado de Todas as Nações, na página 197, apresenta um texto falando acerca desse oficial. Quando esse oficial ele analisa a pessoa de Cristo, e ela diz na página 197 as seguintes palavras: ao ver um homem simplesmente vestido, poeirento e exausto da viagem, vacilou-lhe a fé. Duvidou que esse homem pudesse fazer algo por seu filho. Interessante que a intenção desse homem era: se ele curar o meu filho, eu vou crer nele. E o interessante também é que Jesus já conhecia a intenção daquele homem ao procurá-lo. É por isso que Jesus ele faz o teste no verso 48.
Ele queria ver realmente qual era o tamanho da fé daquele homem. O interessante é que mais do que podemos afirmar é, não importa se a sua fé é de segunda mão. Nós podemos considerar a fé desse homem de segunda mão. Ou quem sabe uma fé egoísta, não importa. Se a sua fé é de segunda mão, se é uma fé egoísta, Deus é capaz de fazê-la crescer. Esse é o centro dessa mensagem. Deus não rejeita ninguém que vá a Ele e clame por socorro. Isso está bem claro na Bíblia através dessa história. Mas o pai, ele reconheceu sua atitude. E o interessante é que, ao reconhecer sua atitude egoísta diante das palavras de Jesus, ele clama: Senhor, desce antes que meu filho morra. Interessante que o oficial ele não foi a Jesus apenas por mera curiosidade. Aquele oficial, ele foi a Jesus por uma profunda necessidade. E é importante nós hoje distinguirmos quem são aqueles meros curiosos e quem são aqueles que têm uma real necessidade. Eu diria que os curiosos são apenas os espectadores, assim como aquela multidão. Mas os necessitados são aqueles que desejam ter um relacionamento vivo com Jesus. E o interessante é que a partir desse momento da história, no momento em que o oficial reconhece a sua atitude egoísta, ele clama profundamente e ali ele faz um clamor sincero a Jesus. E a partir desse momento nós podemos dizer que a fé desse homem passou a ser uma fé extraordinária, porque a Bíblia diz que em resposta ao clamor sincero daquele pai, Jesus falou para aquele homem: vai, o teu filho vive. Se nós pudéssemos parafrasear essa frase, nós diríamos: vai para casa, o teu filho está bem. Interessante, porque o que nós vemos aqui é uma ordem acompanhada de promessa. Primeiro Jesus diz: vai. Depois Jesus diz: o teu filho vive. Jesus poderia ter dito: o teu filho vive, vai para casa. Mas por que ele fez o inverso? Interessante. Aqui nós podemos determinar uma ordem. Ele está dando uma ordem para o homem: vai para casa. E depois ele acompanha com a promessa: o teu filho vive. A ordem acompanhada de promessa. Ele teria que crer para depois ver. Veja, o que acontece no início da história. É um homem que chega a um momento clamando a Jesus. Ele queria primeiro ver para depois crer. E Jesus, com essa ordem, vai para casa. Ele estava dizendo que ele precisava primeiro crer para depois ver. E foi o que aconteceu. E esse homem, ao voltar para casa, ele só não foi... o que nós podemos perceber nesse texto é que Jesus, quando deu a ordem que o filho vivia, aquele homem, ele não volta para casa no mesmo dia. Se você for observar que quando ele retorna para casa e ele pergunta aos servos como é que está seu filho e a que horas ele melhorou, os servos dizem para aquele senhor: ontem, a hora 7ª. Interessante. Nesse momento nós podemos ver até que grau a fé dele pôde aumentar, porque ele retorna para casa num dia depois. Ele poderia ter voltado naquela mesma hora. A sua casa ficava a 30 quilômetros daquele local, mas ele resolve voltar no dia seguinte. A confiança dele era tão grande em Jesus que ele só volta no dia seguinte. Eu diria que a sua fé agora passa a ser uma fé extraordinária. E ao receber a notícia do seu servo, toda a sua casa creu em Jesus. Nós podíamos, nesse momento, analisar e perceber que aquele homem exerceu uma fé extraordinária. E nós podíamos até concluir e dizer que fé era algo implícito nos esforços do Pai para chegar até Jesus. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele percorre 30 quilômetros até Jesus. Veja, a fé estava no fundo do seu coração. Você poderia até dizer, talvez a fé dele fosse uma fé egoísta. Não importa. A Bíblia diz que não importa qual seja a nossa intenção, a nossa fé, talvez uma fé de segunda mão, uma fé egoísta, Deus está disposto a ouvir a oração sincera daquele que clama a Ele. Por isso,
ele teve uma fé inicial, movida talvez pelo desespero, aquele homem, mas nós podemos dizer que era fé. Talvez eu esteja falando para alguém que sente que sua fé é bem pequena. Talvez eu esteja falando para alguém que sente que sua fé é tamanho de um grão de mostarda. Não importa. Deus é capaz de fazê-la crescer. Basta que você mantenha um relacionamento com Jesus. A única maneira de nossa fé crescer é exercitando ela. Alguém pode até perguntar, o que eu posso fazer se a minha fé é tão pequena? Precisamos exercitar essa fé. E para exercitar essa fé, devemos obedecer às ordens de Jesus. Mesmo que essas ordens sejam estranhas. Talvez você esteja pensando, a ordem de Jesus talvez foi estranha ao ele afirmar, vai para casa. Se essas palavras tivessem vindo de outra pessoa, talvez fosse estranha. Mas a ordem vinha do próprio Jesus. E ao Jesus falar assim, vai para casa, qual era a certeza que aquele homem tinha que seu filho estava curado? Na verdade, a fé verdadeira é aquela que é exercitada. E quando você exercita obedecendo às ordens de Cristo. Talvez Deus esteja dando ordens hoje que vocês precisam obedecer. Talvez eu esteja falando para alguém que está morrendo na fé. E um dos segredos de essa fé crescer é fazer com que ele possa obedecer. Está você obedecendo às ordens de Deus? Porque a ordem de Deus é seguida de promessa. E a Bíblia diz que a fé do oficial não somente amadureceu, mas ele foi refletida na casa, em toda a sua casa. Talvez você precise exercitar essa fé, obedecendo às ordens de Deus, porque não somente você será beneficiado, mas não só você, mas toda a sua casa, assim como foi o oficial. E Cristo deu uma ordem, e essa ordem seguida de promessa. E o interessante é que o oficial, com fé, o oficial obedeceu, o pai obedeceu. E ao obedecer à ordem de Cristo, ele reivindicou a promessa e o resultado foi vida. Nós iniciamos essa história falando de um pai angustiado, um pai ansioso, que vai em busca de Jesus porque seu filho estava morrendo. E ele não voltaria para casa, talvez quando ele voltasse para casa, seu filho já estivesse morto. Mas nós concluímos essa história de um pai que, ao obedecer à ordem de Cristo, ele tem a promessa segura em suas mãos. O seu filho voltou a viver. E no início da morte, depois passou a ter vida. E o interessante, meus queridos irmãos, é que hoje, ao examinarmos as Escrituras Sagradas, nós também nós depositamos nossa confiança e fé em Jesus Cristo. E assim a palavra de Deus diz que nós vamos obter vida eterna em seu nome. Eu quero convidar você, essa manhã de sábado, a depositar sua confiança inteiramente no Senhor Jesus. Talvez você esteja passando um problema em sua vida, na sua família. Talvez esteja falando para alguém que está passando um problema financeiro com essa crise que o Brasil está vivendo. Talvez esteja falando para alguém que está vivendo uma angústia. A sua doença é uma doença emocional, está ansioso, está deprimido. Eu quero convidar você a exercer sua fé. Eu quero convidar você a ouvir as ordens de Cristo. A palavra de Deus está nos orientando a seguirmos essas ordens. Mesmo que essas ordens sejam estranhas. Nós podemos ver na Bíblia quantas ordens Deus tem dado que parecem absurdas. Se você olhar para o passado, você vai ver Deus dando uma ordem a Moisés para que possa marchar, para que o mar possa se abrir. Quem sabe era uma ordem absurda. Quem sabe você pode recordar a história de Eliseu, quando o profeta diz para Naamã ele mergulhar 7 vezes, era uma ordem absurda. Mas não importa qual seja a ordem, se seja absurda ou não, você deve obedecer, porque ela vem do Senhor Jesus.
Se pensarmos que nós somos a imagem de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós, se lembrarmos quão imenso e quão santo é Deus, se sentirmos como é bom ouvir sua voz, vamos logo perceber que não importa jamais se bem longe nós estamos de Jesus. Nós teremos o descanso e fluiremos a paz se apenas caminharmos para a luz. Quem vem a mim, disse um dia o Mestre Jesus, de modo algum o desprezarei, pois nos aceita do jeito que somos e nos transforma em filhos diletos de um rei. Mas se você quer ver hoje um milagre aqui, pra só então começar a voltar, talvez jamais tal milagre aconteça, pois saiba que o primeiro milagre é confiar. Se o amor de Deus expresso por seu Filho Jesus impressiona e toca o nosso coração, se a paz que tudo excede então começa a crescer, nos invade e enche a vida de emoção, é exatamente aí que o milagre maior tem lugar e o homem pode renascer. Tal momento incomparável todos podem sentir, é a experiência áurea do viver. Quem vem a mim, disse um dia o Mestre Jesus, de modo algum o desprezarei, pois nos aceita do jeito que somos e nos transforma em filhos diletos de um rei. Mas se você quer ver hoje um milagre aqui, pra só então começar a voltar, talvez jamais tal milagre aconteça, pois saiba que o primeiro milagre é confiar. Eu quero convidar você a obedecer a todas as ordens que Deus determina em sua palavra. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que precisa reavivar sua fé, precisa crer mais nas palavras de Cristo.
que as palavras de Cristo para aquele homem oficial foram vida diante da morte. Talvez esteja passando a pior situação da sua vida, mas eu quero convidar você a exercer sua fé. E quero convidá-lo nesse momento a orar junto comigo, entregar seu coração, exercendo fé na promessa, primeiro na ordem de Cristo, e ver a promessa de Deus realizada em sua vida e em sua família. Eu quero convidar você a orar comigo nesse momento. Oremos. Nosso Deus e Pai, ao ler essa história de um oficial que a princípio exercia uma fé egoísta, uma fé que foi baseada no desespero, mas não importa, Senhor. Isso era fé, por pequena que seja. E o mais bonito é sabermos que o Senhor Jesus estava disposto a fazer com que essa fé pudesse crescer na vida daquele homem. E ao exercer a fé profunda, a fé extraordinária, ele pôde obter a bênção que vinha do Senhor. Mas para isso ele precisou exercitar essa fé. Ele precisou primeiro ouvir e crer na ordem, nas palavras de Jesus. E depois ele pôde ver a promessa sendo realizada em sua vida. Senhor Deus, eu quero te pedir de uma forma muito especial que nesse momento esteja abençoando a tua igreja. Não somente aqui, a Igreja Central de Porto Seguro, mas todas as igrejas que existem nesse Brasil e no mundo. Pedir ao Senhor Jesus que possamos exercer fé. E a melhor forma de poder exercer fé é obedecendo às tuas ordens que está em tua palavra. Que possamos ver as promessas cumpridas conforme a tua ordem. Quem sabe nesse momento eu esteja falando para algum pai ou alguma mãe que precisa ver essas promessas cumpridas em sua vida. Que eles não desanimem, que eles continuem crendo na tua palavra, obedecendo às tuas ordens. E muito em breve eles possam ver as bênçãos acontecer em sua vida. Nós te agradecemos por todas essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.